de História. Estou aqui com a turma da segunda série do ensino médio. Nós vamos apresentar um tribunal para julgar o rei Carlos I da Inglaterra, onde que esse rei ele teve vários conflitos com a população, onde dividiu a população anglicana com católica, tinha ideais iluministas, ele cobrava altas taxas de impostos, mas ele também deu bastante desenvolvimento na parte científica, artística, e agora eles vão apresentar para vocês. Ordem no tribunal. Nesse momento, o julgamento do rei Carlos Stuart se inicia. O senhor será julgado por traição contra o povo inglês. Majestade, ou melhor, Sr. Carlos Stuart, está ciente dessas acusações contra vós? Não reconheço a autoridade neste tribunal. Fui ungido por Deus e só a ele devo prestar minhas contas, já que faço a vontade dele aqui na terra. Porém está aqui diante do povo que governou com um punho de ferro. O senhor governou sem parlamento, colocou impostos sem a aprovação do seu povo, e hoje você será julgado. Está ou não ciente dessas acusações? Não existe precedente para o julgamento de um monarca para seus súditos. Os atos do rei se devem ao direito divino. Esse tribunal não tem o poder de decidir o destino dele. Portanto, esse processo é ilegítimo. E os milhares que morreram nessa guerra, os viúvos, os órfãos que foram deixados, será que eles também não têm o direito de... eles não merecem a justiça? Veremos de acordo com as testemunhas. Traga-nos. Fomos tratados como escravos, não como cidadãos livres. Tentamos negociar nossa liberdade, nós somos reprimidos e respondidos com guerra. Quantas pessoas mais precisam morrer para vocês perceberem que ele é um traidor? Certo, obrigado. Vem a próxima. Eu perdi a minha família nessa guerra, nesse governo, meu marido morreu na guerra. E como a gente morava numa cidade devastada por essa guerra, os nossos filhos morreram de fome porque não tinha comida. Que justiça é essa? Isso é direito divino? Deus permitiria uns atos como esses? Certo. Obrigado pelas testemunhas. Agora, como o rei tem direito à defesa, vamos escutá-los. Senhores, tudo que o meu cliente fez foi para garantir a ordem e estabilidade da Inglaterra. Sou herdeiro direto do rei anterior, portanto sou rei por direito de nascimento. Se busquei ajuda sem os parlamentares, foi porque o Estado exigiu dessa forma. E se houve guerra, foi porque os rebeldes ousaram tomar a coroa. Certo. O tribunal determinou o que será feito. Carlos Stuart foste considerado de alta traição contra a Inglaterra. Caso encerrado. Sua sentença é a morte por decapitação. Que Deus tenha piedade de nossas almas, por assassinarem o rei parlamentares. Bom dia a todos! Hoje, no dia 25 de março, acontecerá o julgamento do rei Carlos. Declaro aberto o julgamento contra o rei Carlos. Promotor, por favor, apresente o caso contra o rei. Excelência, estamos aqui hoje para julgar o rei Carlos por supostos abusos de poder e desvio de fundos públicos. Pretendemos provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu cometeu esses crimes. Excelência, o rei Carlos nega todas as acusações e estamos prontos para provar a inocência com evidências claras. Ministro das Finanças, por favor, tome seu lugar e preste o juramento. Eu juro dizer a verdade e nada além da verdade. Bom, senhor ministro, há quanto tempo exerce esse cargo? Há mais de 5 anos. Podemos concluir que tem vasto conhecimento, correto? Correto. Ministro, o senhor poderia dizer sobre as alegações de desvio de fundos? Durante todo o meu tempo como ministro, eu percebi diversas transferências suspeitas para as contas pessoais de rei Carlos. Sem mais perguntas. Ministro, qual foi a sua resposta à crise financeira que afetou o reino durante o período que você serviu como ministro? A culpa é do rei Carlos. Nosso povo ficou sem dinheiro por causa dele. Mas essa crise porque eles davam o dinheiro
Eu juro dizer a verdade e nada além da verdade. Conselheiro, você poderia nos falar sobre a transparência nas finanças do reino durante o reinado? No que tange a transparência das finanças, o rei Carlos sempre buscou seguir os costumes e as normas da época. As contas reais eram auditadas por funcionários da coroa e submetidas à apreciação do parlamento. Sem mais perguntas. A senhora poderia nos informar qual dinheiro era pago pelo reino? As festividades do reino, que tanto parecem incomodar os súditos, eram custeadas com recursos da coroa. E é preciso entender que, na condição de monarca, o rei detinha o direito de utilizar tais recursos. Sabemos que o rei era muito festivo, fazia muitas festas para bancar as suas festas que precisava de dinheiro. Não seria o dinheiro do povo, dos impostos? É verdade que parte desses recursos provinha dos impostos, mas as festividades representavam uma fração mínima deste valor. A maior parte era destinada às áreas vitais como a defesa do reino, a administração pública e as suas obras de infraestrutura. Sim, mas perguntas. Agora no tribunal tivemos uma pausa, mas logo retornaremos. O julgamento retornou, ainda teremos mais uma testemunha. Tome seu lugar e preste o juramento. Eu juro dizer a verdade e nada além da verdade. Senhora Natália, poderia nos dizer qual era a vida antes do rei assumir o reino? Eu vivi uma vida muito feliz, sem problemas familiares. Certo, poderia nos relatar a eleição do rei Carlos? Aumentou os impostos, dificultou ainda mais a situação, deixando sem dinheiro. Sem mais perguntas. Natália, você acredita que o rei poderia ter evitado a guerra civil com diferentes escolhas? Se sim, quais? Sim, ele poderia evitar a guerra civil ao ouvir os demandantes do povo, implementando reformas políticas e negociar com os opositores. E Carlos, por favor, tome seu lugar e preste o juramento. Juro dizer a verdade, somente a verdade. Você poderia explicar por que acreditava que era necessário usar a força militar para manter a ordem e a autoridade real? Militares eles eram necessários por conta que era para manter a ordem, porque sem isso as pessoas elas iam ficar fazendo baderna, não ia ter ordem no reinado, e isso não era uma coisa que eu queria. Com a força militar, eu consegui manter tudo em ordem do jeito planejado. Lógico que teve coisas que saíram do que era previsto. É verdade que você usava o dinheiro do povo para custar as suas festas? Como a minha conselheira disse, era um dinheiro mínimo, mas sim, uma quantidade mínima a mais em parte sim. Como eu era da coroa, eu tinha esse direito. Depois de todas as provas, todos os testemunhos, o júri declarou o réu culpado. E como consequência, ele será guilhotinado na praça pública. Declaro o julgamento finalizado.